25, professora da Unopar, é mestre em educação e atua também na clínica. E ela vai falar de um tema que eu acho muito importante para todas nós, ou para todos nós, que nós temos homem também no grupo, cuidando de quem cuida, né? Vamos lá, Ju? Uhum. Então, eu quero agradecer o convite, a indicação foi da Michele, minha amiga há 30 anos, uma excelente profissional também, e uma guerreira que passou e enfrentou essa pandemia de cabeça erguida e dando todo o sangue. Quem conhece a Michele sabe que ela tem, né, muita garra. Então, Mi, você está de parabéns, tá? Por ser essa companheira fiel do, do Zé Pascoal, do maridão querido, porque o seu apoio foi fundamental, você sabe disso. Então, ela vivenciou na pele, né? E ela não parou de atender nenhum minuto os pacientes, pelo contrário, né? Ela foi compartilhar esse... Eu fico até arrepiada, viu, Mi? Porque eu acompanhei com você tudo isso, né? Então, ela compartilhou com todos que estavam passando pela mesma situação de enfrentamento do Covid, as experiências que ela vivenciou, né? Então, indicando médicos, indo atrás de informações de artigos, enfim, né? E principalmente a questão do suporte, né, para as famílias que estavam ali na mesma situação que ela. Então, é uma empatia muito grande. E eu acho que uma das coisas que a pandemia veio ensinar para a gente foi justamente essa habilidade que é a empatia, certo? E que a gente pode desenvolver também, né? A gente pode treinar esse tipo de habilidade pessoal, social, e quem sabe, né, com essa crise que a gente está enfrentando, as pessoas realmente desenvolvam maior cooperação, compaixão, que eu acho que vocês, psicólogos do projeto, né, que é um trabalho voluntário, estão fazendo um trabalho fantástico, porque falta realmente um suporte por parte das políticas públicas, né? Então, vocês estão suprindo uma falta que o governo deveria, né, fomentar, financiar, enfim, certo? Então, a gente passa aí por perdas, lutos, mas a gente também tem que olhar sempre para o lado dos ganhos, né? O que a gente pode fazer com tudo isso que está acontecendo para o lado positivo, certo? Então, cuidando de quem cuida, cuidando dos profissionais da saúde, cuidando de vocês, psicólogos. Especificamente, hoje, nós vamos discutir e refletir, isso aqui é uma conversa, né, a respeito da saúde mental de vocês, tá? Nossa. Bom, pode passar, Nath, por favor. Então, o que eu vou abordar aqui com vocês? Essa elevada carga de estresse, tanto físico quanto emocional, dos profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão na lida do dia a dia, os profissionais da linha de frente, como, né, a gente está ouvindo falar, né, grande o número de médicos infectados, vários estão afastados, né, fazem parte de grupo de riscos, então... o estresse ele é físico, porque estão esgotados, e emocional, porque também tem a questão do burnout e do esgotamento relacionado ao trabalho, e pelo fato também da gente ter pessoas com Covid internadas, perdemos amigos, parentes, então tudo isso, né, vai influenciando. Cuidar de quem cuida é essencial na prevenção de danos à saúde física e mental durante e após a crise, né? Então, alguns estudos já começam a refletir sobre esses danos a longo prazo, certo? Cada profissional deve reconhecer o valor de cuidar de si próprio, então a gente cuida do outro, mas a gente precisa se cuidar para poder, né, estar inteiro aí para cuidar do outro. E algumas recomendações que nós vamos abordar aqui para as lideranças institucionais, para os gestores, para os coordenadores,
sobre a importância de cuidar da saúde mental da sua equipe, não só a saúde física, né? Nós, psicólogos, temos esse foco, faz parte da nossa formação, da nossa essência, se preocupar, é o nosso objeto de estudos e de atuação, é a saúde mental, mas nem todos os profissionais da saúde se preocupam com a questão da saúde mental, não é verdade? Então, pode passar, Nath, por favor. Então, aqui só eu trago um dado atualizado, foi o último dado que eu coletei, foi dia 2 agora. No mundo, 114 milhões de casos, 64 milhões recuperados, 2 milhões e meio de mortes. No Brasil, mais de 10 milhões de casos, 9 milhões e meio recuperados e 255 mil mortes. Ou seja, é uma crise, né? Principalmente na questão relacionada à falta do suporte, gente falecendo por faltar leito, respirador, né? E nós estamos aí há um ano, né? O primeiro caso no Brasil foi relatado dia 26 de fevereiro, né? Já temos um ano aí, e nós sabemos que a questão política também tem atrapalhado, enfim, esse não é o foco da discussão, né? Pode passar, Nath. Então, o que é a crise, né? De acordo aí com a definição do dicionário, e nós estamos passando pela crise, é o momento em que nós devemos decidir se um assunto deve ser levado adiante, alterado ou interrompido, um momento crítico ou decisivo. Porém, para tudo há uma solução. E tem um ditado que diz, né, que o que não tem jeito, remediado está. Certo? Por quê? Porque a gente não pode ficar sofrendo, remoendo, ruminando com algo que não tem uma saída, porque nós não temos controle sobre tudo. Mas o que está ao nosso alcance, a gente vai fazer da melhor maneira possível. Por quê? A gente precisa sair desse sentimento de impotência e usarmos a nossa potência. E não a onipotência, né? Acreditar que teremos aí um milagre, ou de que eu sou o todo-poderoso que vou, né, curar o outro, não nesse sentido, mas fazermos aquilo que está ao nosso alcance. E aí, pode passar. O Einstein, ele fala o seguinte, que a crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. Ela traz a gente do comodismo, ela tira a gente, né, perdão, do comodismo, da zona de conforto e nos move. Então, ela nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. Então, nós teremos e enfrentaremos crises para o resto da nossa vida, sempre. A vida é feita de problemas, né? Faz parte da vida os desafios, os problemas. Agora, a forma como nós vamos enfrentá-los é que faz toda a diferença, certo? Então, é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Basta ver que em pouco tempo várias vacinas já foram desenvolvidas, né, e buscando aí a nossa solução, que é o que nós temos para o momento, tá? Pode passar. E como nós estamos falando de crises, falamos aí de mudanças, adaptações, e que trazem sempre grandes desafios. Quem já atendia online, né, não sentiu tanto essa diferença, mas a maioria dos psicólogos tiveram que, né, fazer essa mudança assim, repentinamente, sem um treinamento, porque a preocupação maior quando aconteceu o lockdown, né, o isolamento social, era com a saúde dos profissionais e também da sociedade, dos pacientes. Então, no dia 26 de março do ano passado, o Conselho Federal publicou essa resolução autorizando a prestação dos serviços, né, psicológicos por meio das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação.
Pode passar. Quais os principais desafios, né, que nós enfrentamos nesse momento da mudança? Porque agora, já faz um ano, né, nós nos adaptamos à técnica, então foi um setting diferente, né? Porque se antes nós tínhamos toda aquela comunicação visual, a compreensão da expressão corporal do paciente, aquele contato, o olhar, né? Agora a gente, né, vê como nós estamos nos vendo aqui, ó, o tronco, a face, né, as mãos. Então, exige mesmo uma adaptação, né? O vínculo, por exemplo, né, o atendimento online, eu gosto assim, de conhecer o paciente, ter um primeiro contato e depois passar para o online. Mas, às vezes, não é possível e a gente tem atendido pessoas até no exterior, em outros estados, enfim, a gente vai fazer esse vínculo de qualquer jeito e essa transferência, né, se dará dessa forma, ou pelo celular, ou pelo computador, pelo Skype. Vamos desenvolver a escuta aguçada. Relatos mostram aí que os psicólogos estão mais cansados, porque exige uma maior energia, um foco, né? Você tem que se organizar dentro de casa, conciliar essa rotina com a família, né? Com os cuidados com a casa e então, os psicólogos têm, pelo menos na fase de adaptação, e tem diminuído o número de atendimentos por dia, tem aumentado o intervalo entre um paciente e outro, eu já ouvi também, né, relatos. A questão do sigilo, então, tem paciente que vai dentro do carro, né, Michele? Vai lá na pracinha, no parque, se esconde no banheiro, liga chuveiro, sei lá, enfim, cada um vai achar uma estratégia. Por quê? Porque ele tem aquele receio de que alguém esteja ouvindo. E para você, psicólogo, muitas vezes você tem que atender ou num horário mais cedo ou num horário mais tarde, para se adaptar àquele paciente, certo? Então, por isso tudo, né, e por tudo mais que nós estamos vivenciando, todos os nossos medos, é que nós estamos mais cansados, certo? Pode passar. E quais são os desafios encontrados aí no trabalho virtual? O sentimento de menor produtividade pode aparecer, o sentimento de solidão ou desalinhamento, um desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Pode passar. Bem, então, essas aqui são orientações que foram dadas mais no começo da pandemia, mas que é bom a gente ressaltar para quem começa a atuar no home office também, que é a importância de criar uma rotina. Então, nada daquele negócio de ficar de pijamão, né? E vamos lá, né? Vamos criar essa rotina, porque isso ajuda aí na organização. Criar horários de término no início do trabalho, focar, então, no autocuidado, com a alimentação, o lazer, nos exercícios, certo? Muita gente começou a fazer yoga, atividade física online, seguindo vídeos do YouTube. Então, existem alternativas. Então, a atividade física ela é fundamental para a nossa saúde mental. Tem que ser a nossa válvula de escape para liberar endorfina, serotonina, tudo que vocês sabem, que vocês indicam para os pacientes também, né? Pode passar. Esse sentimento de menor produtividade, ele também pode ser gerado pelo fato de estarmos em casa e não naquele ambiente formal de trabalho. Então, às vezes, levar o computador para a clínica, por exemplo, né, pode auxiliar nesse manejo, nessa rotina, nesse sentimento de menor produtividade, né? Então, é importante que a gente converse com a família, alinhe
então com as pessoas que moram em casa. Uma prima minha, ela dá aula na universidade, na UEL, e ela estava dando aula ao vivo, online, nunca tinha dado aula online, e o marido estava jogando um videogame com fone de ouvido, e ele soltou um baita de um palavrão, né? Daí os alunos eram de primeiro ano ainda, começo de semestre, foi agora, começaram a dar risada, tal, né? Então, esses imprevistos, né, essas coisas acontecem, né? A Michelle deve saber de uma história que eu passei. Eu estava participando de um treinamento de professores, bem no começo da pandemia, me tranquei na minha cápsula aqui em casa e entrou um morcego pela minha lareira. E eu falando com vocês aqui, né, tal, mas eu estava de olho ali no morcego, até que eu desliguei a câmera e fiquei só no áudio, porque eu conseguia observar onde estava o bichinho, né, ele entrou ali embaixo do sofá e eu consegui terminar, né, mas depois, né, claro, eu estava com aqueles sintomas do luta e fuga, sabe, o luta e fuga do estresse, eu vou falar daqui a pouquinho, foi exatamente o que eu vivenciei. Né? Então, é isso que nós estamos vivenciando na pandemia, né? Esses imprevistos, essa adrenalina constante, o estresse pós-traumático. Michele pode bem dizer sobre isso, de cada caso que a gente ouve de falecimento, de adoecimento, vem aquela sensação, aquela angústia, o medo de perder. Então, tudo isso, né? A gente está passando, os nossos pacientes estão passando. O sentimento de desalinhamento ou solidão, né? Então, no começo, quando a gente estava bem rígido no isolamento, ou agora também estamos em lockdown, mas o psicólogo estava se sentindo muito solitário no trabalho dele. Né? O trabalho clínico já é solitário, tá? Não estou desanimando vocês, meninas, viu, Nath? Porque a gente ama o que faz, não é verdade? Mas ele é solitário, por isso que é tão importante o tripé, né? A supervisão, a própria terapia e os grupos de estudos, né? Compartilhar as experiências, as dúvidas, as dores e tudo mais. Pode passar. Então, diante de todos esses desafios, né? Você vai chupar o limão ou fará uma limonada? Certo? Por quê? Porque é aquilo que a gente já falou, vamos transformar, né, as perdas em ganhos, vamos tentar aí aproveitar essa oportunidade que a crise traz para o nosso crescimento pessoal e sair da impotência para sermos potentes, certo? E aí eu trago para vocês essa sugestão, que é um livro desse neurobiólogo, o Robert Sapolsky, que chama Por que as zebras não têm úlcera? Por que será que as zebras não têm úlcera? Porque a zebra, ela vai gastar a energia dela somente no momento em que o predador aparece. Certo? Ela não sofre antes e ela vai parar de sofrer assim que ela resolver a situação. Então, se ela passar ilesa, né, por essa situação de crise aí, de risco iminente, né, ela vai tocar a vida dela sem nenhum problema e é diferente de nós, indivíduos. Por quê? A zebra ela é programada para guardar as suas forças para esse momento de luta e fuga. E nós não, né? Nós nos estressamos com os leões, com os predadores do dia a dia. Nós não temos aqui mais leões, certo? Diferente, por exemplo, o morcego que me apareceu, claro, meu coração acelerou, né? Eu fiquei ansiosa, enfim, aparece uma cobra, um rato, qualquer predador concreto, nós vamos desenvolver um mecanismo de luta ou fuga, ou seja, a nossa glândula, as amígdalas do cérebro vão enviar mensagem para as glândulas, para a suprarrenal, para liberar os hormônios
de luta ou fuga, do estresse, que é a cortisona e a adrenalina. A questão é que, se nós vivermos com muito tempo sob efeito desses hormônios, né, então existe aí a morte de neurônios, né, existe o aumento da pressão arterial, o entupimento de artérias, fora as outras consequências, né, psicológicas, emocionais. Então, nós não somos programados como a zebra, e nós sofremos por antecipação e também por algo que a gente acha que vai acontecer que talvez nem aconteça, certo? E isso vai, né, enchendo o nosso organismo aí desses hormônios que, enfim, vão levar a várias consequências. Então, quais são... uma das saídas que ele sugere no livro é o autoconhecimento, né? Que nós, psicólogos, temos ferramentas para auxiliar o nosso paciente, né, o nosso cliente, a lidar com os leões do dia a dia, porque a pandemia é um baita de um leão, né, constante, 24 horas por dia, que nós estamos enfrentando, certo? Então, esse movimento de luta e fuga não está relacionado somente ao medo, ao concreto, mas aos medos irreais, né, ou que nós aumentamos. Então, o principal desencadeante do estresse não é esse predador concreto, mas o aspecto psicossocial, tá? Então, o autoconhecimento traz aí, né, um cuidado com si próprio, certo? Você se conhece mais, você modifica a sua relação consigo própria, né? E se conhecendo melhor, você modifica a sua relação com o outro, conhece melhor o outro e o mundo. E com isso, nós vamos gerenciando esses fatores estressores, mas mais no sentido de descobrir quais as causas que estão levando ao estresse e quais as estratégias que nós vamos desenvolver para lidar com tudo isso. Pode passar. Então, o estresse, vocês já sabem, né? É esse conjunto de reações que ocorrem no nosso organismo quando estamos nos submetendo a um esforço de adaptação, né? O Darwin falava que quem sobrevive não é o mais forte, mas é aquele que tem maior capacidade de adaptação. E um bom indício de saúde mental é a nossa capacidade de se adaptar, tá bom? Então, o que eu falo sempre para os meus pacientes, e é um exemplo que eu gosto de usar, porque ele é simbólico, né? O Japão, quando passou aí por vários terremotos, né, ele ficava destruído, tinha que se reerguer, começou a desenvolver tecnologia para que os prédios fossem mais flexíveis. E eles se basearam, né, no bambu, porque o bambu, ele, né, aparentemente parece ser tão frágil, mas o que acontece? Ele vai envergar e ele não vai quebrar, porque ele tem raízes profundas. E muitas vezes, uma árvore mais troncuda, né, assim, robusta, quando você vê um temporal, né, a gente não tem terremoto aqui, mas a gente já presenciou aquela raizona, né, para fora, aquela árvore que ela sucumbe a essa tempestade. Então, nós precisamos ter essa capacidade de adaptação, o momento está exigindo, e desenvolvermos o que? A nossa resiliência. Essa palavra aparece o tempo inteiro no nosso trabalho e a gente tem que ensinar isso, acho que mostrar isso para o paciente. Pode usar qualquer termo que você, né, achar melhor, mas o sentido é esse. Né? Se nós não formos flexíveis agora, com essa capacidade de se adaptar a esses momentos de crise e perdas, nós vamos adoecer, nós vamos quebrar como, né, essa árvore que não tem a raiz tão profunda e que não dá conta. Pode passar.
Bem, então aqui os fatores desencadeantes do estresse nos profissionais de saúde estão mais ligados aos profissionais da linha de frente, mas a gente pode adaptar também para os psicólogos. Então, quais são os maiores medos, né? É o medo de ser infectado, de adoecer e morrer, e são medos reais, né? Porque os profissionais de saúde são os que mais sofrem, esses que estão na linha de frente, né? A possibilidade de infectar outras pessoas, levar para casa a contaminação, né? Aí você se afasta dos idosos, de quem está no grupo de risco. Então, tem a sobrecarga e a fadiga, a exposição a mortes em larga escala. Imagina o estresse pós-traumático, né? Só que, claro, os profissionais da saúde desenvolvem mecanismos de defesa, né, para lidar com tudo isso, mas né, chega um momento em que não é possível, esses mecanismos já não dão conta, né? Então, a frustração por não conseguir salvar vidas, ameaças e agressões até por parte de pessoas que estão estressadas, que não conseguem atendimento. Eu soube de um caso, o meu cunhado, ele é médico, psiquiatra em Ribeirão Preto, e ele ficou 4 horas na fila para ser vacinado, para os profissionais da saúde. E um senhor, né, um médico, já tinha sido vacinado, só que ele estava ali acompanhando a esposa, que também era da área da saúde, que estava na fila 4 horas, debaixo de sol, né, em pé, pessoas com mais de idosos. Ele teve um infarto e morreu. Tá? Então, então, assim, de tanto que ele ficou nervoso, e aqui no caso, como paciente mesmo, ele estava ali não como um agente da saúde, ele estava pacientemente ali esperando, né? Mas o abuso foi tão grande, a falta de consideração. Então, a gente ouve aí relatos de pessoas que estão nos hospitais aí, esperando, passando mal, não consegue leito, não consegue oxímetro, é oxímetro que fala, né? Que mede, põe lá, né? Enfim. E a gente sabe que o tempo é precioso, né? Quanto mais precocemente houver intervenção, né? Enfim, e o afastamento da família, dos amigos, tudo que a gente tem acompanhado. Pode passar. Quais os medos mais comuns? Da morte ou de ficar gravemente doente, contaminar os outros, das repercussões econômicas envolvidas. Então, o maior índice de desemprego no Brasil, desde, se não me engano, 2012, 40, mais de 47% da população, né, sem um trabalho, sem uma renda, certo? O nosso trabalho enquanto psicólogo aumentou, né, mas também as pessoas têm dificuldade, estão enfrentando dificuldade financeira, nossos pacientes, então muitas vezes a gente tem que ter um jogo de cintura, né, para oferecer esse trabalho e compreender a situação, o momento financeiro desse sujeito que está precisando, né? A adoção de novos hábitos e medidas. Então, a gente via relato daqueles médicos que tinham que se paramentar, ficar não sei quantas horas sem poder ir no banheiro, porque depois que você contamina ali, tem que pôr roupa tudo de novo, enfim, né? Então, e com a gente aconteceu também essa questão das mudanças de hábito e ter que conciliar a gente ficou sobrecarregado, né? Cuidado com a casa, com os filhos, né, com os mais velhos, enfim. E quais são os quadros associados que vêm aparecendo, né? Não só o adoecimento físico, mas o psicológico, a saúde mental, que nos interessa bastante aqui. É a ansiedade, depressão, angústia, comportamentos obsessivos, então, aquela coisa de passar álcool o tempo inteiro, lavar a mão, todo mundo com mão ressecada, né? Acumulação, paranoia, o burnout, a insônia, reações de evitação. Então,
fugindo, né, de situações aí para não ter contato com o estresse, com a possibilidade da contaminação, a sensação de desesperança, agora com a vacina chegando, né? Acho que o povo está um pouco mais animado, apesar de que tem aí uma minoria que não quer tomar a vacina, porque entra aí todo um sistema de crenças, mas nós vamos tomar, né? O estresse pós-traumático, a ideação suicida e suicídio, tá? E a gente vem percebendo nas crianças, nos adolescentes, quadros graves de depressão, de automutilação, de depressão, e aí acabam com ansiedade, comendo mais, né? Crianças que têm engordado. Na família eu vi criança com tique, né? Com gagueira, uma irritabilidade, mudança no sono, enfim, né? Então, crianças e adolescentes também são uma esponja e eles captam tudo isso que a família está vivenciando e por isso que a gente tem que explicar, né? Tem, de acordo com cada faixa etária, né? Orientar. Pode passar. Um outro termo que vem sendo utilizado é a cronofobia, um outro medo também. Né? A cronofobia é o medo, a preocupação e a ansiedade de contrair o Covid-19. Então, até essa terminologia já foi inventada e associada ao Covid, porque se refere também a esse impacto psicológico e os prejuízos funcionais provocados nas pessoas acometidas pelo Covid, tá? Pode passar, Nath, por favor. Então, além da cronofobia, que é essa preocupação excessiva, né, com os sintomas, com a necessidade de buscar medidas para maior segurança, o estresse em relação a as perdas sociais e profissionais, existe também a traumatização vicária ou secundária e a fadiga de compaixão. O que isso significa? Né? Nós, psicólogos, somos muito sensíveis, né? Os profissionais de saúde passam por isso também. Ele acomete pessoas que não sofreram diretamente um trauma, certo? Por exemplo, elas não se contaminaram com o Covid, não foram entubadas, enfim, não precisam passar por uma reabilitação, mas elas são afetadas e passam a apresentar sintomas psicológicos decorrentes dessa empatia por quem sofreu diretamente o trauma, tá? Então, os primeiros estudos a respeito da traumatização vicária, da questão da saúde mental, vários vieram lá da China, né? Porque foi o primeiro país a enfrentar, então eles vêm investigando esse tipo de reação por parte dos profissionais da saúde, que por ele ter essa empatia, né, ele se coloca no lugar, né, do outro, e ele acaba desenvolvendo sintomas e sofrendo por se identificar com o sofrimento do outro. Então, são termos que também vêm aparecendo bastante. Tá? A fadiga de compaixão, né? Você entra em fadiga justamente por compartilhar a dor do outro. Tá? E a gente percebe, pode passar, a gente percebe muito isso nas famílias, né? A traumatização vicária e secundária, certo? Porque mesmo não passando pela dor física, emocional, eles acabam desenvolvendo os mesmos sintomas psicológicos de sofrimento por compartilhar a dor, certo? E aí, nós temos aqui, só para descontrair um pouquinho, porque o tema é pesado, né? Como que a gente vai encarar esse momento de crise, de pandemia? Né? Se o copo ele está meio vazio, né? Que é uma visão mais pessimista, negativa. Quando você vê o copo meio cheio, então, né? Aquela visão mais otimista.
Ou a nossa visão, né, Mi? É água ou é vodka? Então, é isso, a gente tem que tentar levar a vida de uma forma mais leve, né? O próprio autor do livro, Porque as Zebras Não Têm Úlcera, ele traz justamente isso, de que a gente tem que ser mais leve, estar mais leve, ser mais superficial, né? E não, a gente já tem tanto problema, né? Então, nós temos que facilitar aí a nossa vida. Eu acho que Imagina tem só, uma pergunta aí, a Gabi quer falar. Ah, eu só tá. queria fazer uma observação. Aproveitando, né, que está falando de fadiga por compaixão e tudo, a Anione Torres já fez uma capacitação sobre a fadiga por compaixão que está lá no YouTube. Então, se alguém quiser aprofundar nisso para a parte do projeto, né, é só dar uma olhadinha lá nos links. Olha, interessante, hein? E eu quero ver, então. Então, a Neone que fez? Ótimo. Bem, o tema é cuidando de quem cuida. Como que nós vamos cuidar, né, de nós mesmos? Primeiro, não nos sentindo culpado, né, por estarmos nos cuidando. Né? A gente tem que cuidar de si próprio para poder cuidar do outro. Né? Quando um avião entra em pane, numa turbulência, quem que tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro? A mãe, para depois colocar no filho, ou quem está Primeiro você, melhor, depois o outro, né? depois Primeiro você. Exatamente, tá? Então, isso não é egoísmo, não é narcisismo, tá? Isso é fundamental, a gente tem que estar bem, né? E por que cuidar da gente é tão importante? Por quê? Porque nós vamos aí reduzir a carga dos nossos colegas, né? Fazendo a nossa parte, a gente não sobrecarrega o outro, né? Há uma redução nos riscos de erro, porque quando estamos sobre um estresse constante, né? Burnout, adrenalina, cortisol, nós temos aí o branco. Quando a gente vai fazer uma prova que a gente está muito tenso, não vem o branco? São esses hormônios. Então, nós temos aí que aprender a lidar com os sintomas do estresse, tá? Ele faz parte da vida, ele nos move assim como a ansiedade, mas tudo tem um nível de tolerância, certo? E aí isso tudo nos permite cuidar melhor do outro, né? Quando a gente cuida melhor do outro. Lembrando, né, que eu achei essa comparação muito interessante, que o nosso desafio com essa pandemia, ele será a longo prazo, né? Ele será uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E quando a gente se prepara para uma maratona, é bem diferente de um treino de tiro, né? De 100 metros, de explosão. Geralmente o maratonista, ele tem, né, ele é um fiapo, né? Super magro, não tem músculo puro, né? É diferente do 100 metros, que tem que ter uma musculatura mais poderosa, né? Ele é geralmente um pouco mais pesado para dar todo o impulso. Então, a gente tem que aprender a gerenciar a nossa energia, né? Não gastar toda a energia como se tivesse. Imagina se a gente dá um print, né, uma corrida na maratona, como se estivesse correndo 100 metros. Vai chegar numa certa altura, não consegue mais acompanhar, desiste, né? Então, a gente tem que ter aí um ritmo saudável. E a gente se desgastou muito no começo, com todos os desafios, com todas as mudanças, mas a gente foi também aprendendo estratégias para lidar. E isso também nos ajuda com os nossos pacientes, né? A gente também passa para eles a nossa experiência. Então, você tem que estar bem quando tudo passar, porque o seu trabalho, o nosso trabalho, né, psicoterapêutico, de aconselhamento, enfim, o nosso trabalho ele vai continuar sendo essencial.
E incrível que as buscas por terapia online, por psicoterapia aumentaram, as buscas aumentaram, e o termo no Google ficou entre os 10 mais buscados, né? Terapia online. Certo? Então, as pessoas passaram, acho que, a valorizar muito mais. Eu tenho ouvido bastante isso, né? Que o papel do psicólogo, ele é fundamental, mas, quer dizer, precisou acontecer uma situação pandêmica, né? Para acender um alerta aí na sociedade civil organizada, nas organizações mundiais, né? A ONU, a Organização Mundial da Saúde, fazendo cartilhas para orientações, mas, né, faltam profissionais para atender a demanda que é imensa. Pode ir passando. Bem, então, essa figura mostra, né, esse esgotamento aí, né, a bateria está acabando e a gente precisa sempre se recarregar, se reenergizar, né? Então, a ansiedade, ela é natural diante dessa situação que não tem precedente, né? Nós, da nossa geração, não tínhamos passado por uma situação dessa, né? E não significa ser fraco ou não ser capaz de desempenhar bem o seu trabalho, né? Estar ansioso nesse momento. Oi, Larissa, faz parte aí da situação, certo? Então é normal ter medo, frustrações, sentir-se exausto. Na verdade, a gente tem que se permitir também, né? Então, isso depende muito da personalidade de cada um. Um psicólogo aí extremamente perfeccionista, obsessivo-compulsivo, ele vai ter mais desafios, né, para lidar com essa situação de se permitir, tá? Então, é normal não estar bem o tempo todo, por isso que a nossa psicoterapia pessoal é tão importante, a supervisão. E a ansiedade, ela é contagiosa, mas a gentileza, a serenidade e a compaixão também são, né? Então, essa é a mensagem que deve ficar. Quando estamos ansiosos, né, isso contamina mesmo, né? O outro também quer te ajudar, não sabe o que fazer, e, enfim, né? Mas a gente também pode, né, compartilhar aí e contagiar com a nossa empatia, a nossa compaixão. Pode passando. Algumas recomendações. Atenda às suas necessidades básicas, como manter uma alimentação saudável, dormir bem, se exercitar, certo? Então, cuidar de si envolve, sim, você ter momentos aí, né, de lazer, aproveitar a sua folga e buscar evitar estratégias negativas de enfrentamento, né? Voltado aí para os vícios, o tabagismo, o álcool, o excesso de cafeína, drogas, mas as pesquisas já mostram que houve sim um aumento, né, de ingestão de álcool, enfim. E quando você não estiver trabalhando, aproveite de fato esse momento para se envolver em atividades que não estão relacionadas ao trabalho. Não é aproveitar o tempo de folga para escrever artigos, né, Michelle? Para ficar estudando, isso é importante também, né? Mas se permita, se permita. Vamos lá, pode ir passando. Tá acabando. Interaja com seus colegas, sejam fontes mútuas de apoio. Esse grupo que vocês fazem parte do projeto de suporte psicológico ao Covid, ele é fundamental, né? Essa troca entre vocês, né? Um mais experiente falando com aquele que está começando, o que está começando com gás todo também, com muito desejo, também ensina para o outro, né? Cada um no seu momento. Isso é muito importante. A comunicação tem que ser construtiva, então aquela coisa de feedback negativo,
né, de críticas. Eu tenho certeza que isso não acontece, porque as coordenadoras aí do projeto são fantásticas, é um grupo muito unido, então, né, a comunicação entre vocês, eu tenho certeza que ela é construtiva. Aceite que não se pode controlar tudo e se concentre no que você pode mudar. O que não tem jeito, remediado está, né? Então vamos pensar na saída construtiva. E a gente aprende muito com o erro também. O erro para o Piaget é construtivo, né? A gente aprende isso na faculdade, e que é errando que a gente tem novas oportunidades e não podemos desistir. O Thomas Edison, ele precisou de 1000 tentativas para criar a lâmpada, não é verdade? Então, imagina se ele tivesse desistido lá na 10ª, na 100ª, certo? Pode passar. Mantenha-se conectado com seus familiares e amigos, mesmo que seja online, certo? Agora com a vacina a gente tem aí um pouquinho mais de liberdade, apesar dela não cobrir todas as cepas, tal, a gente se sente aí, né, um pouquinho mais seguro para ter contato com os nossos familiares mais velhos. Vamos nos manter atualizados. Só que nós temos que limitar o tempo de uso das mídias, né? Sermos seletivos, tanto no uso quanto nas fontes. Então, o Dr. Google também, gente, interessante, né? São várias as doenças que estão se desenvolvendo a partir do uso das mídias, né? Da internet. Eu dei uma palestra falando sobre a dependência digital, que já tem nome, né? Que é a nomofobia, no mobile fobia, que é uma abreviação, vem do inglês, que as pessoas começam a ficar ansiosas, estressadas, quando falta bateria, quando não tem onde carregar o celular, quando estão sem internet. Né? Tem a doença do Dr. Google mesmo, que a pessoa ela tem uma hipocondria e pesquisa tudo no Google, e aí podem vir, né, orientações errôneas, fake news, e ela, né, acredita em tudo que está lendo, porque é muito importante, mas a qualidade da informação é fundamental. Né? E às vezes a gente se enche com esse excesso de informações e com isso aumenta a ansiedade e pode gerar até uma falta de esperança. Pode passar. Estejamos atentos aí a nós próprios, aos nossos sintomas. Então, uma tristeza prolongada, né, já não é uma tristeza, já é uma depressão, porque a tristeza faz parte. Né? O luto é algo saudável, normal, nos sentirmos tristes, né? Faz parte da nossa vida, mas a depressão ela precisa então ser tratada. Muitas vezes até com encaminhamento, isso eu acho super importante para um psiquiatra, para os profissionais habilitados. As pessoas têm um preconceito, mas muitas vezes a gente não consegue nem fazer a terapia, né, desenvolver a terapia com o paciente, porque os sintomas estão tão fortes, né, que ele não consegue elaborar, não sobra energia psíquica para ele, né, trabalhar ali na terapia. Então, nós precisamos aí ficar atentos tanto aos sintomas dos nossos pacientes, mas também aos nossos, né? Distúrbios de sono, sentimento de desamparo, vamos buscar ajuda. E pertencer a um grupo é fundamental, né? Um auxiliando o outro ali. Recorra às suas próprias estratégias de controle do estresse, não há receitas prontas, certo? Então, para alguém comer um chocolate vai ser, né, o suficiente para dar uma aliviada. Fazer a terapia, buscar o autoconhecimento, o esporte. Eu mesma, né, quando começou a pandemia, que as academias fecharam, eu me enfiei em esteira e caminhada e, né, consegui, inclusive, perder peso, me condicionar. Por quê? Porque eu sentia que eu precisava gastar energia. Né? Então foi ótimo, só ganhei com isso.
tá? E aí nós temos que sempre, né, nos lembrarmos aí do belo trabalho que a gente faz, tá? A gente fica até emocionada, porque cuidar do outro não é para qualquer um, né? Tem gente que se dá bem com tecnologia da informação, com a matemática, tudo está relacionado ao ser humano, ao recurso humano, isso é inegável, mas, né, a pessoa que se dispõe, né, a ouvir o outro, e a gente sabe o quanto é pesado, né, são poucas as sessões, assim, que são, né, o paciente vem para falar de perfumaria, de amenidades, né, isso faz parte também, né, a gente comemora muito quando eles trazem ótimas notícias, mas diante disso tudo que a gente está vivendo, é muito pesado, né, então a gente também tem que saber aí filtrar, extravasar, né, e elaborar aí as nossas estratégias. Para a parte final agora, Nath, algumas recomendações de cuidado da equipe para as lideranças institucionais. Então, quais são os cuidados numa fase inicial, tá? Proteger os profissionais para garantir um bom trabalho durante a crise e após a crise. É fundamental fazer esse acompanhamento depois que tudo isso passar, quais serão as sequelas psicológicas, emocionais, enfim. Evitar que os profissionais se desgastem demais logo no início, que é a questão da... A gente tem que se preparar para a maratona, e já faz um ano que estamos nesse, né, dessa forma. Garantir a qualidade da comunicação. É desafiador, mas com a cooperação de todos será mais fácil. Planejar-se, preparar-se para ter um maior controle, passarmos por treinamentos, então, protocolos, medidas de proteção individual, de autocuidado, decisões éticas, tudo isso vai dando mais segurança e o gestor, né, essa liderança, precisa estar atento à saúde do seu colaborador, tá bom? Durante a crise, oferecer intervalos de descanso, ter um espaço de descompressão, por exemplo, né? Oferecer o apoio psicológico, identificar os profissionais que têm maior risco, né? E mostrar esse cuidado com ele, olha, estou percebendo, então, né, se cuida, busca, né, tal auxílio, vamos diminuir, então, a sua carga, e sermos exemplos, né? Os líderes são exemplos, né? Não são chefes, são líderes, né? O líder, o chefe é aquela luz, né? Como se você tivesse uma lanterna, né? O chefe é aquele que ilumina aquele pedaço, né? Quando a gente pensa num líder, é um holofote, né? Ele ilumina todo o caminho, né? Para que seus colaboradores possam, então, seguir com esse suporte dele. E após a crise, trocar experiências e aprendizados, agradecer a equipe pelo apoio, monitorar a saúde mental a longo prazo, né? Como é legal receber um elogio, um afago, um carinho, né? O reconhecimento do seu trabalho, tanto por parte dos pacientes, e a gente percebe isso, quanto por parte dos nossos líderes, né? Porque nós temos aí uma identificação também com esses líderes que são carismáticos, que eles têm habilidades para gerir essa equipe, certo? Pode ir passando. E aí, por fim, o que a pandemia nos ensinou? São alguns itens aqui, que a vida é curta, a morte é certa, os empregos são temporários, a riqueza mesmo é ter saúde, o amanhã não é garantido, né? Tudo acontece rápido demais, devemos valorizar a família, o mundo precisa de mais empatia, precisamos ser resilientes e o valor da gratidão, né? Então, quando nós somos gratos e
A Mi pode falar também a respeito do mindfulness. Enfim, são atividades que liberam os neurotransmissores, né? Então, você fazer uma atividade simples no final do dia, né, antes de dormir, uma lista de coisas simples que você pode agradecer, né? Eu fiz um bolo com a minha família, por exemplo, né? Eu levei o meu cachorro para passear, eu consegui falar com a minha avó no telefone, enfim, né? Então, o que a pandemia nos ensinou? Que nós temos que aproveitar o nosso presente, né? Não ficarmos presos lá. E viver o agora, né, Ju? Acho que é bem o aqui. importante viver o agora, né? Isso mesmo, Mi. Exatamente, né? Então, não ficar na antecipação do sofrimento, da preocupação daquilo que pode acontecer e não ficarmos tão presos também ao passado. O passado é importante para aprendermos e mudarmos, né? Mas vamos viver agora. Eu encontro com as pessoas que eu amo e eu falo, eu amo, te amo, né? Abraço, né? Quem eu posso, porque também agora os abraços estão virtuais, mas não podemos perder as oportunidades. Eu acho que a pandemia mostra isso. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos viver o aqui e agora, como a Michele mesma bem colocou, tá? E, por fim, passaremos juntos por essa pandemia, por essa crise, né? Então, parabéns ao grupo de vocês. É um grupo muito querido, muito unido, espero conhecê-las. Gostaria de fazer parte desse grupo também. E tenho só a agradecer a esse grupo, a esse projeto de suporte psicológico ao Covid. Para encerrarmos, antes das perguntas, caso haja, eu quero passar, então, um vídeo, é uma música, 2 minutos e pouco aí, que representa muito esse momento que a gente está vivendo, tá? Pode passar, né? Peraí, deixa eu tentar de novo. Tá. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura nessa vanguarda? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do passado? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem
pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma. O mundo precisa de... E é isso, né? A gente reclamava que não tinha tempo, não é? E acho que a mensagem é essa, né? Nós precisamos ter calma, entender que tudo vai passar e que com o apoio dos amigos, da família, a gente, né? A gente vai superar tudo isso. Né? Ai, muito obrigada, Ju. Foi incrível. Foi muito bom te ter aqui, te ouvir falar sobre isso, sobre esse tema que é tão importante, né? A gente cuida das pessoas, a gente precisa se cuidar também, ter todo esse apoio voltado para nós. Uhum. Queria abrir para perguntas, se alguém tem algo que queira falar, pontuar. Eu Eu queria dizer que eu vou ficar o dia inteiro cantando agora. Acho que essa Legal, música né? foi sensacional, fechou com chave de ouro, né? É. Você colocou muito bem a questão do Einstein, né? Da questão das crises, que a gente está vivendo um momento de crise, mas que nas crises a gente pode se reinventar, né? E, por exemplo, esse grupo, acho que foi uma reinvenção, para mim foi, né? No sentido de poder ajudar, de ter colaboradores maravilhosos, coordenadoras sensacionais, né? Então, esse grupo, para mim, é um exemplo de que uma crise pode ser algo melhor, né? E que na união e na compaixão, na cooperação, a gente consegue, né? Né? A gente consegue, com certeza. A gente desenvolve a empatia e a gente tem, né, o suporte técnico, a gente aprende na faculdade, mas a gente tem que estar com o nosso emocional em dia, o nosso psicológico, porque senão a gente não dá conta, né? Então, vamos cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que a grande mensagem é essa, né? Se cuidem. E esse finalzinho, assim, pausa, né? Quando você falou do mindfulness, tem uma técnica, né, que é assim, que a doutora Tamara Russell fala na Inglaterra, que você pode fazer 3 minutos, não é nem meditação, é isso, parar, perguntar o que eu preciso nesse momento, o que eu estou precisando, né? Faz uma respiração longa e você continua. Você pode fazer isso a cada paciente que você atende, isso é um autocuidado, né? Uma técnica simples de mindfulness, né? Sim. Então, são pequenas coisinhas que você pode fazer durante o seu dia. Uma dessas é uma pausa, né? Que veio com a musiquinha. Essa pausa, você se pergunta: o que eu preciso agora? Respirar, tomar um copo d'água, né? Porque às vezes a gente não consegue nem tomar um copo d'água, né? Durante o nosso atendimento, nosso cotidiano da psicologia clínica, né? Acho que isso que você trouxe é muito importante. E tem até aplicativos e GIFs que ensinam como fazer aquela respiração que acalma. Inspira 4 segundos, segura 2, solta, uns 8, 10 segundos. São coisas simples, né, que a gente pode ensinar pro paciente e aplicar também na nossa vida. Certo? Exatamente. Então, só tenho a agradecer. Mais alguma contribuição? Acho que não, Ju. Acho que Dessas não. técnicas, eu queria também fazer uma observação. Tem outra que eu gosto muito, que eu gosto até mais do que essa, que é aquela de você ir aumentando os segundos cada vez que você inspira até o 10, sabe? Sim. Essa, assim, das pessoas que eu atendo, o pessoal comenta muito bem, porque você conseguir respirar por 1 segundo é muito mais fácil do que você ficar contando até 4. Então, você já começa sentindo que deu conta de fazer alguma coisa, né?
E, gente, na ansiedade, como essa respiração fica travada, e muitas vezes a gente não tem essa auto-observação, começa a sentir dor no externo, aqui no peito, né? E quando você vai ver, você não está respirando, não está respirando direito, né? Então, é algo básico aí, né, que o budismo já falava, o que é mais importante, né? É o ar, é a respiração. Né? Sem o ar, a gente fica sem água, não tem gente que faz greve de fome, sem água, sem comida, por mais tempo. Agora, sem o oxigênio... Não. Né? Tanto que o pulmão na psicossomática é o órgão da felicidade. Né? Da felicidade? É. Legal, não sabia. E o rinho do medo. Fígado da raiva. Ju, muito obrigada. Eu achei muito incrível. Obrigada pelas meninas que participaram, os meninos, acho que eu vi o nome de meninos. A capacitação, né, Nath? Você que está aí nessa gestão, eu acho que para a gente, como grupo, é maravilhoso, porque são oportunidades da gente parar, pensar, refletir, né? E se autocuidar. Se autocuidar. Se cuidem. Obrigada, Ju, mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Esperamos tê-lo aqui no projeto novamente. Eu quero. Se sinta em casa. Obrigada mesmo. Queridos também. Beijos. Foi muito bom. Beijo, gente. Tchau.